E aí, você sabe contar histórias? Mas não é só contar uma história. É contar uma história interessante, contar uma história que as pessoas queiram ouvir. E qual a importância de saber contar histórias quando se tem pretensões políticas? Vem comigo que eu vou te explicar. Olá, minhas caras ouvintes, meus caros ouvintes do podcast Media Training. Sou Arquimedes de Castro e hoje vamos explorar um tema poderoso na comunicação política: o uso do storytelling na comunicação política. Nesse episódio, nós vamos descobrir como contar histórias envolventes e inspiradoras. Histórias que podem cativar os eleitores, além de analisar exemplos de políticos que utilizam essa técnica com eficiência. Vamos aprender juntos como incorporar o storytelling em discursos e entrevistas, criando conexões emocionais duradouras com o público. Não se espante, não se assuste com o termo em inglês. No marketing é tudo assim mesmo, porque o marketing é uma invenção norte-americana. E no marketing é tudo em inglês mesmo. E o termo storytelling é assustador a princípio, mas eu vou aqui desmistificar este anglicismo, né? O storytelling é uma forma ancestral de comunicação que atravessa gerações e seu poder na política é inegável. Políticos que sabem contar histórias têm a capacidade de tocar o coração e a mente dos eleitores de forma única. Mas a pergunta que se instala é como exatamente você que está me ouvindo aí pode utilizar essa técnica de maneira eficiente na comunicação política. Bom, vamos aqui filologicamente destrinchar o termo storytelling. Story é história em inglês, né? E telling é uma linha de tempo, né? Então, grosso modo, storytelling é contar uma história que tenha começo, meio e fim. É isso mesmo. É contar uma história com começo, com meio e com fim. Mas não é só isso. Não é só contar uma história com começo, meio e fim. Tem mais coisa. Primeiramente, é fundamental identificar a mensagem que se deseja transmitir através da história. Não é contar qualquer história. Não é no meio de um discurso para contar uma história qualquer. No meio de uma entrevista para contar uma história qualquer. Não. É uma história que deseja transmitir uma mensagem. Sabe aquele negócio? No final da história tem... E a moral da história, né? Moral da história. Qual a moral dessa história? Necessariamente não precisam ser histórias com lições morais, né? Como eram algumas histórias infantis, mas precisam ter uma mensagem. Políticos bem-sucedidos selecionam narrativas que ressoam com seus valores e objetivos políticos, criando uma conexão emocional com o público. Histórias pessoais, exemplos concretos e metáforas são ferramentas poderosas que podem tornar a mensagem mais memorável e impactante. Houve um tempo em que os políticos realmente se preocupavam muito com aquilo que diziam. E eu vejo uma despreocupação enorme com o próprio discurso, com as entrevistas que dão,
dos nossos políticos contemporâneos. Não é à toa que algumas pessoas realmente ficam à margem dos assuntos políticos e consideram qualquer tipo de assunto político extremamente chato, extremamente maçante. Porque os políticos não se esforçam, né? Dá para ver claramente quando você começa a ouvi-los que eles não se prepararam para falar aquilo que estão falando. E isso é muito ruim, né? Porque mostra um certo descompromisso, né? com as próprias falas, com o que diz. É como se dissesse assim, bom, tá aqui todo mundo com a obrigação de me ouvir até o fim, então qualquer coisa que eu disser tá bom. E aí se embrenham, né, os políticos. Olha o discurso do político tradicional. Primeiro ele começa cumprimentando a todos os presentes. E aí ele sai cumprimentando, né? Cumprimento fulano, primeiro os mais importantes, aí se esquece de alguém. Alguns passam de 15 a 20 minutos cumprimentando as pessoas. Depois eles começam a se auto-elogiarem, a dizerem o que acham que é incrível que estão fazendo. E depois se perdem, entram num 8, não conseguem mais sair desse 8, se estiverem ressentidos, aí o símbolo do infinito se instala e o sujeito não sabe mais como terminar o discurso. Ele vai indo e começam a todo mundo a se entreolhar, ele mesmo não sabe como terminar, e aí termina agradecendo a Deus, agradecendo a todos que estão presentes, mandando abraços e beijos. Enfim, é um discurso chatíssimo de se ouvir, porque não foi preparado. Não há uma preparação. Não é que todo mundo tem que ler discurso o tempo todo, mas tem que levar alguma coisa. Prepare-se. Você vai falar em público. Você é uma pessoa importante, não tem uma história para contar, não tem uma mensagem para passar, algo que as pessoas ouçam e digam: não, tinha que vir aqui, mas valeu a pena ter vindo. Eu vou dar um exemplo. Alguns não vão gostar desse exemplo, depois eu dou outro. Vamos analisar o caso de um político brasileiro que utiliza o storytelling de forma brilhante em sua comunicação. O ex-presidente e atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é conhecido pelas suas habilidades narrativas. Em suas campanhas, ele compartilha histórias de sua origem humilde, superação de desafios e luta pelos direitos dos trabalhadores. Essas histórias o ajudaram a se conectar com a população e a criar uma imagem autêntica e acessível. Outra técnica importante no storytelling é a construção de uma estrutura narrativa sólida. Uma história bem contada deve ter uma introdução cativante, um desenvolvimento envolvente e uma conclusão impactante. A organização das ideias é crucial para garantir que a história seja clara e coesa, mantendo o interesse do público durante todo o discurso ou entrevista. Eu citei o Luiz Inácio porque ele é contador de histórias e ele conta histórias nos seus discursos. E isso envolve o público. Mas você que não gosta dele vai dizer: ele é um ladrão, um jumento, um barbudo com cara de sapo, um alcoólatra, uma pessoa desprezível. Mas há quem ache ele um semideus, né? E é muita gente, são milhões de pessoas, é tanto que ele se elegeu presidente da República. Dia desses, o Emerson Saraiva, do Eleja-se, colocou um post polêmico, né, com várias advertências, dizendo que o Jair Bolsonaro é um cara muito bom de marketing, porque ele usa uma técnica no marketing que é muito, muito boa.
que é o copywriting, né? Aquela coisa de você sintetizar tudo numa frase, e uma frase de muito impacto. Então, Jair tem essa capacidade. Ele, ou a assessoria dele, prepara um material, ele chega e joga uma frase forte, uma frase politicamente incorreta, né? Uma frase que ataca diretamente uma ideologia que é muito forte na humanidade, e ao se contrapor com essas ideias do século passado, o Jair Bolsonaro, que eu carinhosamente chamo de JB, ele se conecta com as pessoas do século passado, que estão vivas hoje, e que se sentem desmerecidas, deslegitimadas, desrespeitadas pelos jovens e por essa onda, né, de transformar tudo, de destruir tudo que é tradição e de instalar o novo, e que tudo que é novo é bom. E o Jair, ele se conecta quando ele usa o copywriting. Já a arma do Lula é o negócio de contar história. Você não lembra de quando você viu o JB contando uma história, né? Ele não conta história, ele chega, solta uma frase que é impactante. Essa frase, ela normalmente tem o efeito de criar no público uma identidade, uma identificação muito grande, e isso faz com que as pessoas dizem, ele é um mito, ele mita, né? Quando ele fala, ele diz coisas que ninguém tem coragem de dizer, e só ele diz porque ele tem coragem de dizer. Então, isso gera identificação com ele. É uma técnica de oratória e de linguagem que não parece técnica, porque os mestres, eles são assim, né? Os mestres, eles usam a técnica, mas não dá para perceber que é uma técnica, porque ele usa muito bem, ele usa de uma maneira, é como quando você vê sujeito, não sei se você já viu, um violinista bom. Não é esses carinha que toca violão olhando para as notas musicais, entendeu? Filando. Não, é gente boa mesmo, gente que estuda música. Quando o cara tá tocando, você pensa que é fácil tocar, porque ele toca de um jeito que parece fácil. Você quer ver outro exemplo? É um exemplo de uma mulher, né? De uma política brasileira que utiliza o storytelling de forma eficiente. A ex-senadora Marina Silva, que é ministra, é conhecida por suas histórias inspiradoras em defesa do meio ambiente. Desculpem, me engasguei logo quando fui falar de Marina. A ex-senadora ministra Marina Silva é conhecida por suas histórias inspiradoras em defesa do meio ambiente e da Amazônia. É um tema difícil, né, de falar sobre ele. Mas a senadora, ela desenrola, ela consegue falar bem, a ministra, né, ex-senadora, ela fala bem. Por quê? Porque ela conta histórias sobre a vida dela, sobre as experiências dela, ela tem muita história para contar. E é óbvio, né? As pessoas que contam boas histórias é porque tem história para contar. Então você tem que ter vivência. A forma como você conta as histórias, as maneiras como você se apresenta, tudo isso faz muita diferença. Se você quer aprender essa técnica do storytelling, fala comigo, né, porque eu dou aulas sobre isso. E ensino você a fazer um discurso mais interessante do que esses discursos que você anda fazendo e ouvindo por aí. Isso pode fazer toda a diferença na sua carreira política. Eu sou Arquimedes de Castro, este é o podcast Media Training,
que, como vocês podem perceber, é feito ao vivo. Até a próxima.